e essa preservação do direito à educação. Então, duas questões ganharam destaque nesse debate nacional, que foi o de garantir que os estudantes não fossem prejudicados em seu processo de escolarização e evitar esse acirramento dessas desigualdades de acesso e de oportunidade. Nesse cenário, o Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, em parceria com a Unesco, no Brasil, e um banco privado, eles propuseram fazer uma pesquisa com o objetivo de verificar como os educadores das redes privadas e públicas no Brasil estavam desenvolvendo suas atividades nessas primeiras semanas de isolamento social, tendo que conciliar o seu trabalho com sua vida pessoal, né, com sua vida profissional, e quais seriam as expectativas para o período pós-pandemia. Mais de 65% dos respondentes disseram que o trabalho pedagógico aumentou, mudou, principalmente com destaque nessas atividades de interface e interação digital. Foi observado também uma preocupação dos docentes em organizar o seu tempo com os alunos para garantir que esses conteúdos, né, fossem aplicados, né? Afinal, de uma hora para outra, as aulas presenciais elas foram substituídas pela modalidade de ensino híbrido, remoto, obrigando professores e discentes a uma aprendizagem assim rápido, né, dessas novas tecnologias de comunicação e informação. Esse novo momento, o novo mundo, esse novo pós-normal tem sido, ou melhor, tem exigido uma postura diferencial entre nós, para nós professores. Sabemos que o que ele tem a maestria da sala de aula, ele conduz bem a sua missão em sala de aula. Sala essa que deixou de ser presencial, deixou o contato físico, esse sentir nos olhos, né? Deixou isso. Laços que fortaleciam, no caso, essas inter-relações, educador e educando, principalmente no que se diz respeito à presença, esse contato físico. E essa inter-relação e esse vínculo afetivo vai ser notório principalmente, e aí eu vou puxar para o que eu tenho como, né, modalidade de ensino, a educação infantil e as séries iniciais, onde o relacionamento tem como base, né, o carinho, a afetividade. E sabe-se que tudo isso, essas ausências, são sentidas por esses estudantes. Sabemos que a natureza da aula, das aulas, as concepções de aprendizagem presenciais e virtuais, elas são diferenciadas. Uma vai ter como base o que essa inter-relação, esse acompanhamento, o feedback entre o estudante e o professor, né, que é direto e permanente. Basta olhar e perceber que há um engajamento dos estudantes, e se a classe está compreendendo o que está sendo ensinado. A outra não. É um processo solitário, uma aprendizagem autônoma. Não há esse controle. Daí tem-se o que? A necessidade de pensar em soluções para repensar as práticas, sem contar com os desafios, né? Que são essas singularidades do educando. Essas desigualdades sociais, essas desigualdades educacionais estão presentes na realidade desses estudantes. Desde aquele que tem um acesso à internet, aquele que tem acesso a um computador, um smartphone, há aqueles que também residem em locais de difícil acesso. Dessa forma, nós percebemos que nem todos têm acesso à igualdade desses recursos tecnológicos, tanto para professor e para educando. E isso eu refiro às escolas do campo, eu refiro às escolas indígenas, às escolas também localizadas, né, nos ribeirinhos, também os ribeirinhos, quilombolas. Então, há essa desigualdade social pela questão de localidade, de território. Segundo dados da Unicef, 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Isso vai corresponder a cerca de 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Ou seja, acaba sendo muito distante dessa realidade.
Por isso, se falar em ensino remoto, metodologias ativas, no Brasil hoje, gera bastante controvérsia, pois parte desses estudantes eles não possuem os recursos tecnológicos necessários para acompanhamento de aula online. Mesmo para que os alunos que tenham acesso à internet ainda tem um desafio, há um grande esforço para aprender e gerenciar esse tempo dentro de casa. Tudo isso também somando ao contexto de estresse que estavam, né, e que muitos ainda estão, está distante dos amigos, diante desse surto na saúde a nível internacional. Além dessas questões, também tem as questões de infraestrutura, a conectividade, essa implementação de novas modalidades de ensino de forma tão rápida devido à pandemia. Ele evidenciou que a necessidade de uma preparação dos professores e gestores das escolas. E nós, professores, compartilhamos de várias inseguranças em relação às questões mais técnicas, como, por exemplo, dar uma aula online, gravar vídeos, preparar materiais, né, que possam ser compartilhados. Ainda tem a questão da timidez do próprio professor, né? Tudo isso contribuiu. Tudo isso existe o quê? Exige um preparo, né? Não ocorre de uma noite para o dia, não. Entretanto, a pandemia não deixou espaço para nós não especializarmos nisso, né? E, diante disso, vimos algumas estratégias adotadas pela escola, a fim de promover essas tentativas de encontro, aproximando o professor desse estudante. Sejam elas metodologias ativas, caderno de atividades, como é o nosso caso no nosso município, como estratégias semanais, entre outras. Dentre outros, alguns professores conseguiram manter contato através das redes sociais, plataformas digitais, porque, de certa medida, também tinham essas tecnologias à sua disposição. Mas também houve, como eu disse anteriormente, o desafio de motivar esses estudantes, né? No entanto, também deixaram aqueles que não conseguiram, por quê? Por causa do acesso que esses estudantes não tinham, principalmente as ferramentas pedagógicas e também a questão do acesso à internet. Ou seja, foi necessário reinventarmos. A sala de aula passou a ser uma rede, um mundo digital, ou seja, foi necessário desenvolver o quê? Competência para o uso dessas tecnologias. Não mais agora dentro de um espaço escolar, mas no mundo digital, na rede, sem nenhum espaço definido. Mas, mesmo cercado, sabe, de várias variáveis, desigualdades educacionais, muitos professores têm dado o seu melhor, superando essas dificuldades, se adaptando a esse novo momento. Tivemos professores que andaram quilômetros, né? Através das mídias, aí nós vimos professores que andaram quilômetros, que foram de bicicleta à casa dos alunos, muito dando aula na porta desses estudantes, porque era o único meio de manter contato com eles, essa construção desse processo de aprendizagem. Muitos professores fizeram essa mediação através de WhatsApp, mas podemos também levar em conta porque muitos tiveram que compreender a dinâmica desse estudante, a disponibilidade de acesso a essas ferramentas. Para que houvesse um planejamento, foi necessário observarmos se essas metodologias estavam consumindo o quê? As limitações de pacote de dados das famílias, né? Se estava comprometendo também financeiramente a isso. Se isso tivesse acontecendo, teria que replanejar, porque não poderia limitar essa forma de acesso à construção do conhecimento. Foi preciso pensar, nesse momento, na realidade socioeconômica, né, do educando. Tivemos que rapidamente nos adaptarmos, não somente a esse novo estilo de vida, frente à necessidade desse afastamento social, mas também de ensinar, de aprender, dentro desse novo modelo de educação mediado pela tecnologia, conciliar a vida pessoal com a profissional, adaptarmos nosso planejamento a encontrar uma metodologia digital que alcançasse esse estudante. No período cruciante da pandemia, a conversa que tínhamos com os nossos colegas era o quê? Medo, era o sentimento de medo, de tristeza, de insegurança, de ansiedade, angústia, incerteza. Estavam todos associados.
Mas agora, e agora? Nesse novo normal, quais são os sentimentos que nós, como colegas, né, que temos ouvido? É o quê? Essa tentativa de um novo normal, temos o sentimento de quê? De desafio, aprendizado e inovação. E esses desafios que foram impostos, nós não tivemos escolha, nós não tivemos opção, principalmente nós professores. E um dos desafios que eu costumo dizer que foi um ponto-chave foi a questão da proficiência digital, né? Tivemos que aprender a utilizar essas mídias, essas estratégias de interlocução nesse processo pedagógico, a fim de fazer o quê? De construir essas aprendizagens. Essa proficiência digital tem sido fundamental para nesse novo tempo. Nós estamos, como professores, nós estamos construindo um processo formativo, autônomo e independente. E principalmente porque é fundamental para o nosso desenvolvimento humano e para a nossa carreira nesse novo normal. É preciso, diante desse novo normal agora, fazer escolhas. Muitas tecnologias estão sendo disponibilizadas neste momento de crise. É uma avalanche de informações, o que torna o mundo muito difícil de encontrar a melhor solução para atender a necessidade não planejada de ensinar além dos muros da escola. Mas, apesar dessa grande maioria dos professores utilizar regularmente as tecnologias no seu dia a dia, a situação fica mais complicada quando se trata de conhecer e dominar essas ferramentas, essas metodologias para fazer uma adaptação às aulas a esse novo formato. E isso exige o quê? Um tempo. Tempo que não tivemos. Inclusive, muitas escolas no país estão dando férias, né, para os seus professores, a fim de que haja formações para que, nessa nova retomada, né, os professores possam estar aptos ou estarem mais familiarizados com essas novas tecnologias. Outro grande desafio também, principalmente, é a falta de infraestrutura necessária para as aulas à distância nos lares. E principalmente se tratando de estudante de escola pública, né? Essa educação escolar em casa, ela não pode ficar à margem, porque temos que garantir o quê? Uma educação não excludente. A falta de tempo, preparo das famílias para mediar a realização dessas atividades pedagógicas torna o ensino ainda mais complexo. Existe, então, a necessidade de políticas públicas que promovam o acesso, não simplesmente, muitas vezes, equipar a escola com materiais pedagógicos, sem planejamento, sem que o professor tenha acesso, nem o estudante. A pandemia, ela trouxe um cenário ainda mais desafiador e que precisa ser compreendido de uma maneira profunda, a fim de gerar o quê? Novos conhecimentos e mapear possibilidade de ações para o presente, né, e para o futuro. Apesar disso, talvez um dos aspectos mais relevantes nesse momento agora seja a resiliência, a persistência, o idealismo do educador brasileiro, que se mostra e disposto a desempenhar o seu papel com coragem, otimismo, mesmo em frente aos desafios quais nós não temos um controle imediato. Diante desse cenário que estamos vivendo, os desafios são grandes para a educação como um todo. E para nós, professores em particular, o mundo está se transformando e não voltaremos ao normal, pois o normal será uma nova realidade, muito diferente do que estávamos vivendo até a pandemia do Covid-19. O mundo provavelmente não será o mesmo. A educação também não será a mesma. Os professores também não. São muitos os aspectos que devem ser levados em consideração, como as inúmeras incertezas. Quanto tempo as escolas ficarão fechadas ainda? Porque em alguns estados as escolas estão fechadas ainda. Como será esses processos de protocolo? Serão respeitados tanto para o professor como para o educando?
Como será essa regulamentação? Como garantir essa qualidade e o cumprimento desse currículo? Né? Como engajar os educandos e as famílias nesse novo modelo? Diante dessas incertezas sobre as quais nós, professores, não temos domínio, o que nos resta é fazer o quê? É focar especialmente no papel do professor, que precisa se reinventar para continuarmos cumprindo sua missão de mediar a aprendizagem dos estudantes. Deixo aqui essa reflexão. Somos heróis. Somos heróis invisíveis. Quantos estão aí nas suas casas, dando conta, né, dos filhos, de cozinhar, de limpar a casa, de se preocupar com aqueles alunos, né, e muitos que não têm acesso à internet. Eu estava dizendo, tem escolas que estão fazendo visita domiciliar, vai na casa daquele aluno que sumiu, porque não tem internet, porque não tem um celular, e a escola faz esse papel. Então, você traz, né, Ingrid, na sua fala, muita emoção, você vê que você é engajada, e essa questão de como a pandemia, ela, vamos dizer assim, trouxe à tona essas desigualdades, então isso é uma marca muito grande do Brasil, né, de toda a nossa história, de educação, uma educação de elite, uma educação pública, né, que se afasta desse mundo. Então, como é que a gente pode cada vez mais pensar numa educação que é pública, que é única, que é para todos, né, que não haja essa distinção de classe social, de cor, de gênero, né, como você falou, de também inclusão e exclusão digital, né? Então, tanto o professor quanto os alunos, suas reflexões são muito importantes, né, ao falar sobre resiliência, sobre motivação, como professor, como os alunos também vivenciam isso, eu como professora também vivencio, né, educação infantil, como você falou, também tem esse aspecto particular, que é aquela criança, ela precisa do afeto, do abraço, do carinho, quer dizer, a criança, ela aprende pela ação. Então, como é que está a ação nessa criança, já que ela está em casa, né, dentro de todos esses limites. Então, eu queria aqui deixar meus parabéns, agradecer. Depois você lê os comentários, tem muitos comentários aqui, você foi falando e nós fomos comentando, e acredito que com o professor Brian também vai ser da mesma forma, né? Os participantes aqui estão bem engajados, motivados, dando seus parabéns, e agora o professor Brian, sinta-se à vontade para complementar, fazer suas considerações, traçar seu ponto de vista. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. É porque, de antemão, já estou pedindo desculpas a vocês, porque no local onde eu estou, estão tendo alguns, tipo, conversas políticas, e aí tem carro de som. Essa reta final da política já sabe como é, né? E aí, como aqui é um local um tanto quanto pequeno, e aí tem um candidato, tem outro, então às vezes vocês vão ouvir um sonzinho aí de marchinhas de candidato político ao fundo, viu? Bom, mas vamos lá. A professora Ingrid, ela traz na fala dela, como o Cândida falou, uma emoção muito verdadeira. Nós que nos conhecemos, o nosso grupo, na verdade, a gente já conhece e sabe da emoção que ela tem quando ela fala do labor diário dela. Trabalhar com educação infantil e as séries iniciais nesse momento de pandemia, com certeza é algo que não tem nem como pensar. Como a professora Cândida falou, a gente trabalha com emoções, as crianças pequenininhos, eles trabalham com emoções. E a educação deles, basicamente, é toda voltada a isso, ao desenvolvimento das emoções. Tá? Já no Fundamental 2, a gente tem, eu acredito que 2 públicos-alvos que são muito próximos disso. Um público-alvo que é o do 6º ano,
que são turmas que eu trabalho, porque uma fase de transição. O menino está saindo do Fundamental 1 e entrando no Fundamental 2, então a gente tem que ter um carinho, um cuidado muito grande com esses meninos. E no nível médio, o menino que está saindo do 9º ano e adentrando o nível médio, no 1º ano do nível médio. Que nós também temos que ter um cuidado, porque toda experiência ela pode ser exitosa, nova experiência ela pode ser exitosa ou ela pode ser traumática. E quando você causa um trauma, e aí disso eu já vi muitas vezes nos meninos, tanto do 6º ano como do 9º ano, do 1º ano, quando você causa alguns traumas, esses traumas eles não são fáceis de se lidar e nem de acabar com ele. As pessoas lidarem com eles. Ontem, a professora que fez a palestra ontem, ela falou das questões das emoções, e eu achei interessantíssimo. A gente trabalha o tempo todo com emoções. Bem, uma coisa interessante que as pessoas falam é a questão do novo normal. Esse novo normal é interessante. O que é o novo normal? É a utilização em larga escala dos recursos tecnológicos. Eu falo em larga escala porque a gente já tinha, na verdade, né? A TV é da década de final da década de 40, década de 50. Eu falo no mundo como um todo. E essa aula online, essa aula por WhatsApp, ou essa aula esse ensino híbrido, na verdade, nós já temos uma experiência incipiente, são os telecursos, que sempre tivemos, desde a década de 70, final da década de 70, 80, os telecursos que foram desenvolvidos numa proposta, inclusive, de Paulo Freire, na verdade, né? Que se aprende em todo local é uma sala de aula, e a gente tem tinha esses telecursos, tá? E os meninos, as pessoas que se predispunham a adentrar nesse tipo de educação, precisavam e precisam, continuam precisando de duas coisas. Primeiro, concentração, claro, e organização. Isso é fundamental para que você tenha o desenvolvimento do ensino híbrido, do ensino online, ou de qualquer tipo de ensino. Não que o presencial não seja. O presencial a gente tem uma obrigatoriedade de estar na sala, da frequência, disso, daquilo. O online não. O online você desliga a câmera, desliga o som e sai. E a pessoa que está aqui fica falando. Pronto. Você vem depois, tal, faz algumas observações, acabou. Diante dessa situação, nós temos que ver o seguinte: nossos alunos estão preparados para isso? Eu estava falando aqui agora, eu saí de uma reunião agora à tarde, terminou agora 18h30, mais ou menos, e aí meus alunos aqui, uns alunos do 9º ano que eu tenho, eles estão aqui pavorosos. Porque nós não fizemos as atividades, a gente está fazendo atividade para quê? É porque a gente vai perder de ano, a gente não vai perder, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E assim, os meninos, eles são muito, muito instáveis, eles demonstram as emoções deles, entendeu? Nós somos mais, para demonstrar nossas emoções, até mesmo por causa da questão da vivência, nós somos mais retraídos, eles não, eles mostram mesmo. E aí a gente, na reunião que a gente estava falando hoje, nós estamos reelaborando o currículo de uma realidade educacional do trabalho, nós estamos falando sobre isso. E esses alunos, o que é que vai acontecer com esses alunos do ano que vem? Eu vejo que, pelo menos uma universidade, que é a que minha filha estuda aqui, foram criados alguns cursos, e alguns professores já estão conversando, falando, e a própria reitoria da universidade está falando, de que o ano que vem, os alunos que adentrarem os cursos da universidade, eles vão precisar fazer, não é uma recuperação, mas é um momento de, digamos assim, de introdução, tá? De introdução. Seja em conteúdos, seja dessa realidade nova, que é algo que é novo, porque a universidade se propõe que a universidade, se predispõe que a universidade é o quê? O menino chega lá pronto para desenvolver as suas habilidades específicas daquele curso que ele está desenvolvendo, tá? Então, o professor, hoje, do nível superior, ele vai ter que ter essa sensibilidade também, como nós do nível fundamental 1, 2 e médio. O menino que está saindo do 9º ano, que vai chegar para mim o ano que vem, eu vou ter que ter essa sensibilidade com ele, eu vou ter que lidar dessas situações com ele, entre outras coisas. E aí eu caio naquela questão,
do desenvolvimento dessas aulas online. Será que nós temos, como o Ingrid mesmo colocou aqui na estante, será que nós temos uma um largo favorecimento de todos os alunos em relação à tecnologia? Um largo acesso desses alunos à tecnologia? Não. Gente, nós estamos falando do Brasil, um país continental, nós temos populações que não têm acesso à água, à energia elétrica. Então, nosso país é um país muito grande mesmo. E esse acesso à internet, não adianta a gente ficar, mas é porque ficar achando, tornando tudo amoroso. Não é. As condições são precárias. As condições de desenvolvimento tecnológico no Brasil são precárias. São muito precárias. Muito. A gente não tem internet em todo quanto é canto. Nossa internet cai o tempo todo. A gente organiza, prepara a aula, ajeita isso, ajeita aquilo. Na hora de utilizar os recursos, como o Ingrid falou, ela utilizou até um termo, eu esqueci agora o termo que ela utilizou, nós estamos nos adaptando a essas novas tecnologias. Então, essas novas tecnologias, elas estão sendo trazidas para a gente, e nós estamos nos adaptando a elas. Os meninos não. Os meninos já nasceram nesse mundo, que é o Y, Z, o K, não sei nem que letra é, mas que se coloca para essa geração que está vindo aí, que está todo dia com a gente aqui. Eles têm acesso, eles têm todos os recursos, mas uma coisa interessante é que o que a gente está vendo é que as relações entre as pessoas, elas ainda superam tudo. O afeto, o abraço, o aperto de mão, o conversar, o estar perto, isso é fundamental. Isso é da essência humana. Bom, então, nós não temos infraestrutura para assumir um ensino online. Nós não temos. No Brasil, o Brasil não tem, tá? Mas São Paulo tem, tá? Não tem. A periferia de São Paulo não tem. Isso está lá, claro. Vocês podem pegar qualquer dado, qualquer estudo que foi feito recentemente em relação a isso, e você vai ver que o acesso à internet é muito ruim. Mesmo nas capitais, nos centros desenvolvidos, porque não é só num local onde você tem um raio de 3 quilômetros quadrados, é na cidade como um todo, e nós não temos isso, tá? Então, o Estado, ele precisa favorecer, precisa instrumentalizar tanto o professor quanto o aluno para que esse ensino ele realmente venha a acontecer. E é uma coisa que não está acontecendo. E eu acredito que não vai acontecer. A gente ainda vai, de forma precária, estruturando. E os professores hoje, eles estão se superando. Como o Ingrid falou na estante. Eles estão se superando. Com aula online, com aula a todo momento. Para vocês terem uma ideia, há umas 2 semanas atrás, uma escola que eu trabalho, um colega de professor de artes, ele lançou a proposta de nós fazermos uma gincana. Eu disse a ele, você é maluco. Como é que a gente vai fazer uma gincana? Yuri, é uma gincana online. Eu digo, tá bom, tá certo. E aí, assim, para minha surpresa, foi uma coisa muito boa. Nós conseguimos movimentar a escola, o público-alvo que eram os alunos, conseguimos movimentar e conseguimos trazer a família para dentro dessa realidade. É por isso que a gente está falando, que eu estou falando da questão da reinvenção. Nós estamos inventando essas coisas e as coisas estão dando certo. As coisas dão certo. Para vocês terem uma ideia, os meninos tinham que fazer uma filmagem de um tipo TikTok com alguém da família. Os meninos dançaram com a avó. Eu achei aquilo fantástico. Eu só tenho uma avó que está mais longe de mim hoje, mas eles dançando com a avó ali, brincando e tal. Então, isso mostra essa aproximação, essa reaproximação das pessoas com as suas famílias. A gente tem que tirar algumas lições desse período de pandemia. Essa é uma delas. A importância da família, a importância de estarmos juntos, a valorização de estarmos juntos, o valor da família, tá? Como a professora falou, a gente vai cozinhar, vai lavar, vai estar próximo do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe. Isso é estar perto.
porque estamos todos convivendo no mesmo espaço. Isso é importante, isso é muito importante. Bom, o Estado não tem capacidade para nos fornecer esses recursos mínimos para nós desenvolvermos essas aulas online. Uma outra coisa, e aí eu já estou falando em relação à questão da volta às aulas. Nós estávamos falando hoje, ainda mais cedo, sobre essa questão. E aí, minhas coordenadoras, a gente conversando, eu disse, vem cá, me diga uma coisa, a escola vai ser esterilizada para que eu possa estar na escola? Yuri, você sabe como é que são as coisas? Eu digo, não sei. Eu sei que eu quero preservar a minha vida, a vida da minha esposa, de meus filhos, de meu pai e de minha mãe que estão próximos de mim. Mas não tem mais, nem meio mais. O Estado não tem capacidade de estar fazendo esterilizando. Hoje não é mais, gente, hoje nós não estamos mais, não é chegar e limpar a escola. Os nossos colegas que limpam a escola para que nós possamos ministrar as aulas, eles não fazem a esterilização. Não é o papel deles fazer a esterilização. Esterilizar é esterilizar, não é limpar. As meninas limpam. As meninas fazem a merenda dos meninos. Os nossos colegas trabalham para a gente, fazem todo esse material, e eu agradeço enormemente a eles. Só que eles não têm condição de fazer a esterilização dessas salas. E o que a Organização Mundial de Saúde prevê e fala é esterilizar as salas. Então, é algo muito mais complexo. Muito mais complexo. É álcool em tudo quanto é canto, água sanitária que você vai utilizar, é você desinfectar o seu calçado, adentrar a escola. E aí nós estamos nos adaptando a essa realidade, tá? É uma realidade que é uma realidade muito próxima de quê? Muito próxima de um hospital. Nós temos que pensar nessa estrutura de esterilização a nível hospitalar, tá? Porque não é uma coisa uma outra. E é por isso que eu acho que nós ainda vamos, o ensino híbrido, que nós estamos tentando colocar em prática, e talvez daqui a mais uns 4 ou 5 meses, esse ensino ele já esteja bem mais organizado, tá? Eu acredito que nós vamos estar podendo desenvolver nosso labor diário, tá? Nossas atividades normais ou anormais, que é o novo normal, que se coloca, e aí a gente vai estar tratando disso aí. Agora nós precisamos dessas estruturas, entendeu? De uma estrutura para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos trabalhar com o nosso aluno com segurança. E é uma segurança relacionada à saúde, não é uma coisa ou outra, é a saúde. Nós estamos primando por quê? Pela nossa saúde. Um dos papéis principais do Estado é promover ou resguardar a saúde. Saúde, educação e moradia. Basicamente, saúde é fundamental neste momento, tá? Bom, como é que nós vamos lidar lidar com os alunos em relação à questão do ensino online? Eu vivo uma loucura. Eu tenho aulas pelo WhatsApp, eu tenho aulas pelo Google Meeting e tenho aulas com os módulos, né? Eu faço alguns módulos, nós construímos os módulos com várias atividades, damos as aulas online, através do WhatsApp, que é o recurso mais acessível a todos os alunos. Não adianta a gente chegar e dizer assim, mas vamos colocar aula pelo Google Meet. Nem toda a realidade o Google Meet abrange, tá? E o que abrange é o seguinte, o WhatsApp é, feliz ou infelizmente, a ferramenta mais acessível a todos os alunos. Até mesmo porque antes da pandemia, nós já tínhamos essa experiência do Zap, tá? Porque os meninos já estavam nesse movimento de conversar, de trocar ideia, de viver em torno desse WhatsApp. E aí a gente vem para essa estrutura. E aí nós temos essa questão. Eu ministro muito aulas pelo WhatsApp, pelo Google Meet também, mas já é um público mais um tanto quanto mais velho, mas as questões são as mesmas. Aí meus alunos falam, professor, outro dia eu estava conversando com minha coordenadora, eu disse, professor, fulano colocou uma carinha que eu não gostei, isso é do menino do 6º ano.
que eu não gostei. As mesmas coisas que nós temos em sala de aula, nós temos nos grupos. É incrível as coisas. Assim, às vezes eu fico assim, abobalhado com essas questões. As rusgas, os probleminhas, as picuinhas. E aí a gente vai vivendo e vai chamando atenção, conversando. E aí depois as mães também interagem muito com a gente. Ah, professor, o que o senhor falou com o menino, o senhor foi um tanto quanto duro com os meninos. Eu disse, mas mãe, se nós não fizermos assim, eles não realizam as coisas. Professor, realmente, depois realmente o senhor está certo, eles não realizam. Pois é, a gente tem que... E assim a gente vai vivendo, nos reinventando, que é o que Ingrid falou agora há pouco. Nós estamos nos reinventando, nós estamos nos reconstruindo. Agora, para que isso ocorra, é necessário também que nós tenhamos consciência do que podemos e do que não temos condição de fazer. Bom, eu encerro minha fala e deixo para que possamos conversar um pouquinho mais sobre esses temas que vão ser colocados para a gente aí, tá? Yuri, obrigada. Você traz várias observações aqui também muito pertinentes. Gostei agora desse finalzinho, quando você falou as mesmas, né, os mesmos conflitos que a gente vê no presencial, a gente também vê no online. Isso é muito interessante, porque é o ser humano. Então, a tecnologia está aqui no meio, mediando as relações, mas a gente continua sendo os mesmos, né? A gente continua tendo os mesmos sonhos, querendo as mesmas coisas, tem dificuldade para estudar. Então, aquele menino que tinha dificuldade de estudar no presencial continua tendo dificuldade de estudar no online, né? Pode ser que algum até se adeque, tente se adaptar um pouco melhor, mas, assim, são muitos desafios nessa fase também de transição, de sexto ano, né, de fundamental, pré-adolescentes, adolescentes, a gente sabe que já é uma fase difícil. Imagine para o professor que está ali em contato com a família, fazendo essa mediação também com a família. Então, parabéns, muito obrigada pelas suas considerações, são muito importantes. E agora eu vou, assim, tem algumas pessoas que estão comentando aqui no chat, se você quiser ler, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode abrir agora para o debate, né? Eu fiquei me perguntando, você disse que dava aula pelo Meet, dava aula, né? E eu fiquei me perguntando aqui, como é que são essas aulas? Como é que, pelo Meet, é aquele grupo, você abre os grupos, né? Que tipo de aula? Você falou pelo Meet, não, pelo WhatsApp, né? Então, assim, basicamente, o que é que vocês têm encontrado? A Ingrid, na educação infantil, né, de adaptações, assim, metodológicas, o que é que vocês têm encontrado de mais interessante e de vocês mesmo, né, da experiência de vocês. E aí, deixo aberto. E quem quiser também perguntar, pode colocar no chat que eu compartilho. Dentro das séries iniciais, nosso município hoje está vivendo outra realidade que, na verdade, não é o ideal, mas que se aproxima de uma tentativa de uma construção de aprendizagem, que são, na verdade, os cadernos de atividades. E nós, na escola, porque eu sou professora da Escola do Campo com muito orgulho, e temos um grupo, né, onde os pais fazem parte desse grupo. Então, nem sempre temos esse retorno também. Não dá para se fazer uma aula pelo WhatsApp por diversas razões. Né? Porque o pai ou a mãe precisa dividir o WhatsApp com os 5 filhos, ou então com 3, com 4, entendeu? Tem que dividir o celular, na verdade, entendeu? E às vezes choca. Outros preferem ficar, né, sem responder, sem dar uma devolutiva. Tem sido desafiador dentro dessas realidades da educação infantil e dentro da realidade das séries iniciais. Porque nós, em primeiro lugar, nós não temos autonomia de colocar na nossa realidade aqui, nós não temos autonomia de colocar a realidade dos meus
alunos ou discentes, melhor dizendo, do campo, porque esse caderno de atividades ele é feito unificado. Então, a gente já começa o processo de tentativa desigual nesse momento, mas nesse momento aí é a oportunidade de chegar ao discente, ao estudante, é a única forma, entendeu? Então, tem sido desafiador, mas acreditamos que essas possibilidades, dessa consciência de que as coisas precisam mudar, de que os recursos tecnológicos precisam estar presentes, não simplesmente em tempo de pandemia, mas estar no dia a dia também, dentro da sala de aula, dentro da comunidade, entendeu? É necessário. Entendeu? Então, na verdade, é isso que mais me incomoda, porque eu não vejo só uma desigualdade educacional, eu vejo uma falta de políticas públicas de acesso, né, com a igualdade. Sim. Boa noite. Posso... Alô? Oi, boa noite. Boa noite, Ivone. Só porque aqui no chat o Roberto tinha se inscrito. Tudo bem, tudo bem. Pode ser? Aí depois a Raíla... Mas depois eu falo. Tudo bem. Você assinando. Joia? Obrigada, querida. O Roberto, depois a Railda e depois você. Tá certo? Bem, vamos lá. Bom, você perguntou da questão das aulas online, né? Vou começar falando das aulas online. Na verdade, assim, no WhatsApp, numa das realidades educacionais que eu trabalho, a coordenação, ela criou alguns grupos e ela unificou algumas turmas. Por exemplo, sextos anos. E aí ela colocou algumas, 3 turmas de sexto anos em um grupo e 3 turmas de sexto anos no outro grupo. E aí eu ministro aulas para esses meninos através do WhatsApp. Nós desenvolvemos algumas atividades, que é próximo do que Ingrid falou, da questão dos cadernos, envio via e-mail, a escola ela se compromete a imprimir essas atividades e disponibilizar para os alunos. Os alunos que não têm acesso ao grupo, por causa justamente da questão do pai não ter... O pai tem que trabalhar, ou tem que sair, entre outras coisas. Então, o que é que acontece? Ele vai fazer essas atividades, vai ouvir as explicações, vai fazer essas atividades, realizar essas atividades, e ele devolve à escola, tá? Chegando no final daquele ciclo, ele devolve à escola, e aí, posteriormente, nós vamos corrigir. Nós não tivemos, os professores ainda não tiveram acesso a esse material de retorno, tá? Esse material está arquivado na escola, até mesmo pela questão do respeito do tempo, né? Porque a gente precisa respeitar o tempo, porque a gente não sabe de onde é que está vindo esse material. Então, nós precisamos respeitar um tempo para que depois nós possamos ter acesso a esse material, tá? Manusear esse material mesmo, tá? Que tem a questão dos rigores da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, essa é a estrutura. As aulas no Meeting, foi o que aconteceu. Eu criei 3 turmas, 4 turmas, na verdade, e aí eu peguei os e-mails dos alunos e aí agreguei nessas salas de aulas virtuais. E aí eu exponho lá, faço minhas exposições, peço para que eles resolvam as atividades, crio as atividades lá na mesma plataforma da sala de aula mesmo, faço as atividades, construo as atividades, eles fazem as atividades, tem uma autocorreção, na verdade, para que isso seja feito, mas isso é porque eu participo, eu estou realizando um curso para que eu possa, na verdade, me atualizar em relação a essas questões, tá? E aí, o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, e aí eu estou utilizando muito essas tecnologias, tá? Em relação a isso. E os materiais, o material é como Railda perguntou aqui, a questão da higienização. Estava discutindo justamente sobre isso, porque nós estamos tentando, numa das realidades que eu trabalho, a gente dar uma olhada nesse material, a gente voltar para a escola para dar uma olhada nesse material. E aí, precisa dessa higienização. Eu cobrei justamente das minhas coordenadoras hoje, e isso, ela disse, vai ter uma reunião com o diretor,
E aí você vê com ele essa questão da esterilização, da higienização desse material. Eu digo, pronto, não tem problema não. Quando nós fizemos essa reunião, eu vou perguntar a ele, porque já tinha até data específica, mas agora já até voltaram atrás, viram a questão da data. Mas eu acredito, assim, que o material que já está lá, que já chegou há mais de um mês, eu acredito que esse material já esteja até um tanto quanto mais seguro para que nós possamos manusear. Agora, o que me preocupa mesmo não é nem essa questão do material, porque o material já está lá há um bom tempo, então provavelmente já está isento de qualquer problema. O problema é a higienização, como eu falei para vocês, a esterilização do local de trabalho. Esse é o minha principal preocupação. Eu não vou pegar esse material e trazer para a escola, ou trazer para casa. Não vou fazer isso. Eu vou estar na escola, vou chegar lá, vou observar, vou ver o material todo dos meninos, ver como é que ele foi construído, o que é que eles fizeram, o que é que eles não fizeram. E, na verdade, a gente estava até falando, elas estavam até sendo tanto quanto, assim, muito tranquilas em relação à questão de, não, nós vamos observar esse material, nós vamos observar esse material. Eu digo, gente, não, nós não vamos observar esse material, nós vamos avaliar esse material. Claro que não é uma avaliação para a gente quantificar, para a gente entrar ali, porque nós não estamos com esse aluno na sala de aula o tempo todo, hoje. Mas é, sim, uma avaliação. Claro que é uma avaliação que nós vamos utilizar outros recursos. O profissional, ele está se reinventando, ele vai utilizar outros recursos, ele vai utilizar outros materiais que estão à disposição dele para que ele possa ver o desenvolvimento desse educando. Porque, na verdade, todos os dias que nós acordamos nos avaliando, gente. Nós acordamos, vamos passando o pente no cabelo, não está assim não, já é uma avaliação. Eu vou pentear assim. Hoje eu vou passar um batom. Não quero usar esse óculos não, vou usar a lente. Tudo isso é avaliação. Tudo, nós estamos nos avaliando a todo momento. Então, nós vamos construir essa avaliação. Claro, como eu falei, não é aquela avaliação de que nós estaríamos em sala de aula com os meninos, mas é uma avaliação que nós vamos estar construindo com eles, tá? Espero que tenha respondido as questões de vocês. Sim. Eu acho que a pergunta da Railda que ela fez aqui já foi respondida, e agora o Roberto vai perguntar, pode perguntar, Roberto, depois a gente passa para a Ivone e a gente finaliza. Quem quiser tecer mais alguma consideração, faz aí pelo chat, tá bom, gente? Opa, boa noite, tentarei ser rápido. Boa noite. Recentemente eu fiz o meu estágio de modo remoto, tudo bem? A metodologia utilizada foi justamente a do WhatsApp. E foi de forma coletiva. Eu queria saber se também é um caso do professor Yuri, ou seja, todos os professores dividem o mesmo grupo. E foi de forma fechada, ou seja, os alunos não tinham a questão do direito a falar no grupo. O grupo era voltado somente para as atividades da escola. Como ele já mencionou que, no caso dele, o grupo foi aberto, eu queria saber se ocorreu vamos dizer assim, um excesso de mensagens atrapalhando o desenvolver. Porque esse foi um ponto importante da escolha de uma metodologia fechada, segundo a escola. Obrigado. Obrigada, Roberto. Entenderam aí? Que o áudio ficou falhando um pouquinho, mas deu para entender? Deu. Roberto, assim, no começo foi uma loucura. Foi uma loucura, não foi coisa... Aí os meninos falaram, professor, isso não é coisa de Deus, né? Eles falavam, isso não é coisa de Deus, não, professor. Meu celular não aguenta, a memória do meu celular vai estourar, tá travando, isso e aquilo. Mas, na verdade, assim, eles têm voz, na verdade, eles têm voz. Só é complicado porque são todos os professores num grupo só. E, assim, você tem que ficar selecionando o material dos outros colegas e deletando. Porque se você não deleta essa quantidade de material, o seu celular vai embora. Não tem memória que aguente, tá? Então, todos os dias você tem que ir lá, quando não é de sua aula, você vai, seleciona, deleta as conversas, deleta o material. E assim, como eu falei, os meninos, no começo, eles até eram mais inconstantes, eles eram assim, a maturidade deles estava mais para brincadeira mesmo, entendeu? Levou a coisa mais na brincadeira. Mas depois de um
um mês e pouco de aula, já mudou muito a configuração. Até mesmo porque nós começamos a cobrar deles, e eu acho que eles caíram na real de que aquilo ali é algo importante que eles têm que estar desenvolvendo, entendeu? Então, eu acho que por isso aí, eles próprios começaram a... Tem alunos que hoje mesmo, quando nós vamos dar aula, tem alunos que eles reclamam. A gente coloca, gente, não coloca figurinha e não coloca boa tarde, tchau, professor, não precisa não. Acabou a aula, a gente tal. E todo professor, ele é administrador do grupo, então quando ele termina a aula dele, ele vai lá, fecha o grupo, aí o outro professor que vem, ele abre o grupo e começa a aula dele. E assim, os meninos, eles falam, gente, o professor não já pediu para não fazer isso? O professor não já pediu para não fazer isso? E aí, eles próprios acabam se tornando fiscalizadores deles mesmos, né? E aí vão falando, reclamando, falando. Às vezes uma mãe chega e fala, professor, teve uma coisa que um menino falou a meu filho, eu não achei legal. Eu digo, você chama, já que a mãe dele também está aí, a senhora chama e conversa numa boa. Professor, mas converse. E a gente vai tentando lidar com essas situações, porque, na verdade, nós estamos redescobrindo como trabalhar. E é assim que a gente vai vivendo. É como eu falo sempre, nós não somos culpados de nada, nós não temos culpa de nada, tá? Foi algo que aconteceu, eu acredito, para colocar em xeque muito do que nós achávamos que era valor para a nossa vida. Hoje, nós estamos vendo que o valor da nossa vida são coisas que nós antes desprezávamos e que estavam muito perto da gente. Como eu falei, a família, um copo d'água, uma boa noite, um abraço de um filho, ou observar o pai cozinhando ou a mãe cozinhando, servir o almoço, sentar todos à mesa para conversar e para almoçar, tomar café da manhã, jantar, assistir a TV todos juntos, mesmo que um não queira, outro não queira. Outro dia mesmo eu estava em casa com meu filho, nós adquirimos uma outra TV, agora que ela tem acesso à internet, e aí meu filho disse assim, meu pai agora, não, como ele falou, o senhor da casa agora vai deixar a gente assistir. E aí ele tem 8 anos. Ele tem 8 anos. Porque eu chego, a gente vai assistir, aí, por exemplo, tem os programas que eu gosto de assistir. Jornal. Eles sabem que o jornal, a gente assiste jornal. Minha filha tem algumas coisas que ela gosta de assistir. E eles são pequenos. Minha filha tem 19 e eles têm 8. Então, eles gostam de desenho animado, Lucas Neto, Então, essas coisas, valorizar essas coisas pequenas. Valorizar essas coisas pequenas. Isso que é importante para nós hoje. E nós caímos na real para isso. Uma outra coisa importante que eu não falei, e aí eu tenho visto, é a questão da importância que se deu hoje à escola. Hoje, a sociedade, ela está vendo a importância da escola, ela está vendo a importância do professor. E isso é uma coisa boa que a pandemia trouxe para nossa categoria. Verdade. Será que agora a gente consegue, hein, uma valorização melhor do professor? Minha esperança. Vamos acreditar aí e lutar por isso, né? Ivone, querida, fique à vontade. Bem, eu vou procurar ser o mais rápido possível. Assim como eu, né, Ingrid e Janete, nós somos funcionárias lá, trabalhamos em Dias Dávila, né, aqui em Salvador, Bahia. O que é que acontece? A princípio, logo no início do ano, nós estávamos desenvolvendo justamente, a gente ainda não tinha essa ideia da pandemia que ia tomar as proporções até as proporções que chegou, né? Então, a gente começou a tentar desenvolver grupos em sala, né? Cada professor, um professor deu ideia, aí foi passando para um, para outro, de formar grupos pelo WhatsApp, por disciplina. Então, por exemplo, eu, como ensino o 7º ano, meus alunos de 7º ano, eu perguntei em sala, eles adoraram a ideia, porque eu disse, gente, nós vamos utilizar para ser uma nota a mais, né? Aí eu perguntei, e como é que é? Vocês têm acesso à internet? Não, eu vou falar com meu pai. Aí no dia seguinte eles chegaram todos empolgados. Minha mãe, falei com minha tia, vão emprestar, não sei o quê. Então,
nós estávamos articulando isso para poder desenvolver essas atividades. Veio a pandemia, fizemos uma reunião, o grupão da escola, os professores, e começamos a articular para tentar fazer esse trabalho com eles, para a gente não perder o vínculo, né? Acontece, não pôde ser feito esse trabalho, porque não é justo uma escola só do município desenvolver esse projeto, os alunos terem um desenvolvimento diferente de outras escolas. Foi por água abaixo. Aí veio a ideia de fazer os cadernos, né? Que demorou um pouco, inclusive. Aí nós fizemos, de antemão, a minha escola começou a desenvolver, assim como outras escolas também, mais próximas, começaram a desenvolver os cadernos, cada um dentro da sua realidade. Bem, se eu tenho meu aluno, eu conheço meu aluno, eu sei onde eu posso ir, até onde eu posso ir com o meu aluno, utilizando os descritores que são para a turma, né, para a série deles. Ótimo, tudo bem. Aí depois, no segundo caderno, já não mais poderia ser feito dessa forma. Nós tínhamos que fazer as questões para a Secretaria de Educação, aonde eles iriam fazer uma miscelânea, né, para daí formar um só caderno. Logo quando me veio isso, eu estrilhei, que eu digo, isso é um absurdo, porque como é que eu vou comparar a realidade de um aluno que mora no centro com a realidade de um aluno que mora na periferia? As condições, aquele aluno que mora mais afastado, no campo, os alunos do campo, e aí, como é que fica? Né? Mas, martelo batido, foi feito dessa forma. No princípio, os cadernos, foi assim, eles iam na escola, buscavam. Aí, o que foi que nós, professores, fizemos? Começamos a divulgar mídias sociais, redes sociais, eu dei a sugestão de, no bairro, a gente colocar na farmácia, padaria, avisos dizendo que os cadernos estavam prontos, que eram para os pais irem buscar na escola, e isso surgiu efeito. Então, nós tivemos a resposta foi bastante positiva. Agora, vamos corrigir os cadernos. Sim, aí tem as avaliações, né, que foram feitas, vão ser devolvidas à escola, vai ficar um tempo para poder a gente corrigir, no caso, como o Yuri falou, para poder passar esse tempo, né, e o risco para nós professores e também para os funcionários. Tudo bem, beleza. Mas, uma coisa que eu falei em um curso que nós tomamos, inclusive, Ingrid estava presente, quando se falou sobre essa questão das redes sociais, de como chegar aos alunos, de como trabalhar. Então, foram ditas tantas coisas bonitas, que eu disse assim, acho que o pessoal está em outro plano, não é possível. Aí eu peguei e fiz uma colocação, já não estava suportando mais, fiz uma colocação, porque tudo bem, a gente tem que ter cuidado, os alunos, os pais, pedir ajuda dos pais para trabalhar, para chegar junto com as crianças, ótimo, mas só que a gente lida com realidades diferentes, é complicado. Então, o que é que eu penso? Lá em Dias d'Ávila tem um projeto digital de disponibilizar a internet para a comunidade. Funciona de maneira tanto como deveria ser, eu vou e volto. Existe a possibilidade, como o Ingrid falou, das públicas, e simplesmente o poder público vira as costas, fecha os olhos, não faz investimento nisso. E a dança vem justamente para nós que temos que dar nossos pulos, temos que nos virar, nos adaptar, e aonde, se realmente o poder público tivesse um olhar diferenciado para isso, com certeza nós iríamos alcançar nossos objetivos. E isso é uma luta que a gente vai ter muito. É difícil, impossível não é. Não depende muito mais do olhar do lado de lá. Né? E a gente sabe que o olhar do lado de lá é bem diferente do nosso. Mas é aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que vamos acreditar nisso. Um beijo no coração de todos e muito obrigada. Obrigada, Ivone. Você traz uma questão muito pertinente, que é justamente essa, como é que a gente, né, dentro do público, de uma esfera
política, né, que é para todos, dá conta também dessas individualidades, desse universo de cada escola, como são diferentes, né, aí em Salvador, na Bahia, aqui no interior do Ceará, né, então, a escola do campo, escola indígena, escola quilombola, como é que cada um, né, dentro do seu território foi se recriando, como é que as políticas públicas podem e devem, né, olhar para isso, para cada singularidade, sem deixar de fazer o seu papel, sem cumprir, né, sem deixar de cumprir o seu papel, que é realmente oferecer uma educação democrática, gratuita e de qualidade para todos, né? Então, eu agradeço também suas considerações, a da professora Ingrid, do professor Brian Yuri, e queria agradecer a todos que participaram também, a gente já está encerrando, foi um momento muito rico, a professora Estânia também está aí, conhece, né, muitos que estão aqui, são alunos, colegas dela, eu sei que ela está aí saltando o sorriso, está feliz por esse momento, e a gravação, ela vai ficar disponível, eu não sei exatamente onde, mas a professora Estânia com certeza vai repassar para vocês depois. Tá, tu sabe, Estânia, a gravação, onde é que vai poder acessar depois? Eu acho que fica no YouTube, lá no... Como é que chama? Boa noite. Nós vamos não, nós vamos, Cândida, depois colecionar, fazer uma playlist de todas as gravações, né, de todas as palestras, e vamos disponibilizar na nossa página. Ótimo. Todas serão disponibilizadas a partir mais ou menos de terça-feira, né, porque a gente vai ter que fazer a avaliação, reunir tudo, né, e vai dar tudo certo. Assim também como sairão também os anais, né, eu acredito que daqui mais ou menos, acho que dentro dos 7 dias, eu acredito que os anais também já saiam, né, e vocês já sabem que os certificados já estão saindo, né, praticamente quase que no dia seguinte os certificados já estão saindo, e que quem enviou o trabalho, né, enviou o resumo, e fez aquele pequeno vídeo que nós solicitamos, se inscreveu, enviando o trabalho, os trabalhos aprovados já estão também disponibilizados dentro do evento que vocês escolheram para isto. Tá? Então, todos os trabalhos aprovados, vocês podem seguir lá, entrar na nossa página, rolar até o final, vocês vão encontrar trabalhos aprovados, clica no link, né, e aí vocês vão poder se contemplar, não é, aí nas gravações de vocês, tá certo? Mas eu queria muito agradecer a Cândida, muito obrigada, Cândida, parabéns pela condução desta sala, não é? Obrigada a esses 2 palestrantes maravilhosos, meus alunos do doutorado, a Ingrid, minha doutoranda, olha, eu me aposto logo, né? Me orientanda, não é? Meus demais alunos que estão aqui do mestrado, do doutorado, da graduação, aos meninos da Unicatólica, aos colegas docentes que também já vi que estão por aqui, não é? A nossa coordenadora local da Universidade de São Carlos, a professora Angelina Oliveira, que também está aqui conosco, nos prestigiando. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada por se disponibilizarem. Eu sei que todos nós estamos realmente bem assoberbados por conta de tudo isso que vocês colocaram, não é? Essa realidade que nós estamos nos adequando ainda, nos reinventando, e isso daqui que nós estamos fazendo faz parte dessa nova conjuntura, né? Só tenho que agradecer realmente, é um prazer revê-los, mesmo virtualmente, é muito bom ver aí cada um de vocês. Muito obrigada por tudo mesmo. Bom, então, com essa palavra aí calorosa, a gente encerra o evento, desfaço a mesa, muito obrigada a todos, sou Yuri, professora Ingrid, e é isso, obrigada pelas contribuições e pela participação também aqui do público, e boa noite a todos. Obrigada, Estânia, valeu. Abraço a todos. Um abraço.